Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 ações que podem subir mais de 100% na Bolsa de Valores brasileira. Inclusive, pessoal, essas 3 ações que eu vou trazer aqui para vocês, eu sigo comprando fortemente na carteira de ações do canal e tenho feito compras substanciais a longo prazo, reinvestimento de dividendos, e essas ações já têm me trazido frutos. E a última aqui dessa lista pode trazer uma rentabilidade surpreendente, podendo se valorizar mais de 300% e ainda pagar belíssimos dividendos para os seus acionistas. Mas antes de falarmos sobre essas joias raras, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal, e quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e a primeira ação dessa lista são as ações do Banco Itaú. Não tem jeito, tá, pessoal? Se você pega o Itaú numa lupa de longuíssimo prazo, ele deu um retorno fenomenal para os seus acionistas. Porém, Pablo, retorno passado não é garantia de retorno futuro. Tá bom, vamos olhar daqui para frente então. O Itaú está barato, mesmo após essa alta nas ações, pegando aqui do último ano para agora, pegando a sua cotação padrão, o banco segue subindo aí mais de 47% nos últimos 12 meses. Só que aí é que tá, essa alta é justificada, porque o banco tem crescido o resultado a um nível jamais visto do que qualquer outro banco incumbente. E aí se você calcular, né, a perspectiva de lucro neste ano sobre o seu valor de mercado, você tem um PL de apenas 9,3 vezes. A média do Itaú é negociar em 13 a 14. Então, na verdade, você já teria um potencial de alta somente para o Itaú retornar para a sua média histórica de 50%. Ué, Pablo, mas você não falou que tinha um potencial de 100%? É aí que tá. Usando pela fórmula do Warren Buffett, que a gente acaba chamando de valor intrínseco para empresas com demandas inelásticas como o Itaú, que não oscilam o seu resultado como empresas cíclicas, como que a gente vai fazer esse calculinho aqui? Você vai colocar, o Buffett exigia 12% ao ano no mercado americano. Para bater os títulos de renda fixa, as Treasury Bonds no mercado dos Estados Unidos, e até no Brasil você também pode usar aí, né, essa métrica tranquilamente, porque no Brasil você vê aí a taxa Selic média de 10 a 11% ao ano na média. O Itaú cresce seu lucro a uma taxa de 8 a 9% ao ano no longuíssimo prazo. Então você pode prever 4, salva bem essa diferença. O LPA projetivo do Banco Itaú para este ano é na faixa de quanto, pessoal? É na faixa de 4,71, correto? 4,71 faz igual a um preço teto, 4,71 dividido pela diferença do que o Buffett exige sobre a taxa de crescimento da empresa, o preço justo do Itaú é de R$ 117,75 para justificar essa taxa de crescimento. Então assim, dividido por este preço atual de R$ 45, o banco teria um potencial de alta de 161% na cotação. Isso olhando para o médio prazo. Se eu olhar para longuíssimo prazo, a rentabilidade pode ser fenomenal. Mas aí o cálculo é muito mais complexo. Eu não quero passar isso aqui para vocês nesse vídeo, tá? Se a gente for calcular o banco daqui a 10, 20 anos, esse vídeo vai durar 30 minutos. Mas você já pode tomar uma base, pelo menos olhando para o médio prazo. 161%, né, de alta, colocando aqui numa lupa de 4 a 5 anos mais ou menos, pessoal, quanto será que o Itaú pode gerar na média para o investidor daqui a uns 5 anos? Vamos olhar isso aqui? Pode gerar uns 21% ao ano, só na valorização se ele bater o preço justo do Warren Buffett. Então assim, perceba que o banco está barato. E a perspectiva de proventos do banco, juntamente com a taxa de crescimento, é de 8%. O Itaú poderia gerar uma rentabilidade média no médio prazo de 38% ao ano no médio a longo prazo. Detalhe que na carteira de ações do canal, eu possuo as ações do Banco Itaú. E ele é a minha segunda maior posição da carteira de ações, tá? 34% da carteira está concentrado nas ações do Banco Itaú. Próxima ação dessa lista são as ações da Petrobras. A Petrobras, pessoal, para mim está muito barata e também tem um potencial de alta superior a mais de 100%. Porém, aqui para ela, né, a gente vai ter que utilizar o Graham, o múltiplo do Benjamin Graham. Olhando somente para seu EV sobre EBITDA, que está na faixa de 3 vezes, a ação está muito barata. Porque apenas para negociar na sua média, né, de EV sobre EBITDA, a ação já teria que subir. Hoje a Petro tem tido um EBITDA aí, né,
na faixa de 200 bilhões, se você multiplicar pela média de longo prazo dela e tirar a dívida, você tem aí, consequentemente, um potencial de valorização mediante ao valor de mercado atual de 95%. Perceba que está muito barata, podendo dobrar na cotação só para voltar para você ver sobre EBITDA. Porém, pelo Graham, por que Graham, Pablo, e não Buffett? Porque para empresas mais cíclicas, o Graham tende a funcionar melhor, porque o Graham usou uma fórmula justamente para comprar ações cíclicas de blue chips, da velha economia. Então aí, né, você tem que já serve bem mais do que a do Buffett. A do Buffett só serve para empresas mais previsíveis. Então, R$ 15, isso aqui de 15 por ação do seu EBITDA por ação, que 22,5 vezes 15,51 vezes aqui o valor patrimonial dela, quanto que é o VPA aqui da Petrobras? Fica de R$ 34, correto? R$ 34,54, a Petrobras teria um preço justo de R$ 109,78. Dividido por este preço de R$ 40, você tem um potencial de alta de 174% na cotação, superando o Itaú numa lupa de médio prazo, mas porque ela é cíclica, está num ciclo aí de baixa, ainda mais agora com essa guerra do Irã se findando, perceba que a ação seguiu desvalorizando na bolsa, abrindo mais margem de segurança para quem visa valorização de dividendos, que você coloca aqui, né, 174%, né, pessoal, numa lupa de mais ou menos 5 a 4 anos, a Petrobras pode gerar 22% ao ano na média. E colocando aqui, caso ela pague o seu fluxo de caixa livre na forma de dividendos, você pode ter com Petrobras, mediante ao seu valor de mercado atual, pegando aqui o valor de mercado hoje da Petrobras de 549 bilhões, no pior dos cenários, você teria com ela um yield de 8,1%, soma essa taxa de 22% ao ano e mais a taxa de crescimento, Petrobras também cresce na média uns 8 a 9% ao ano no seu EBITDA, muito parecido com o Itaú, você tem 38% ao ano na média, superando o Itaú, que estava em 35 a 34%. Então perceba que a Petro também está bem barata e com altíssimo potencial de valorização nos múltiplos atuais. E pegando antes do Plano Real, a Petrobras foi a ação que mais gerou retorno na bolsa, até mesmo mais do que o Banco do Brasil e Itaú. Inclusive, né, agora o Banco do Brasil é a próxima dessa lista, pessoal. E claro que eu guardei a mais barata para o final desse vídeo, porque, pessoal, são 3 gigantes aqui da bolsa. O problema é o preço que você paga. Ah, Pablo, qual que dá mais retorno? Não tem essa de qual dá mais retorno. Se você olhar para longo prazo, de fato, Petrobras, Banco do Brasil e Itaú deram muita rentabilidade, uma mais do que a outra. Mas depende da sua janela temporal. Se você pega o Banco do Brasil barato, ele vai dar mais retorno que a Petrobras. Se você pega a Petrobras barata e o Banco do Brasil num preço não muito razoável, a Petrobras vai dar mais. O Itaú a mesma coisa. Então, depende do seu ponto de compra. E para eu calcular isso aqui com vocês, fica para outro vídeo, tá? Prometo para vocês aqui para outro vídeo eu vou trazer essa métrica para longuíssimo prazo. Nesse vídeo aqui vai tomar muito tempo, vamos calcular mais para o médio prazo mesmo. Olhando para médio prazo, eu acho que o Banco do Brasil pode trazer mais do que Petrobras e mais do que o Itaú. Por quê? Porque ele está em crise, só por isso, tá? O Itaú e a Petrobras já estão com uma rentabilidade legal. Petrobras está com uma dívida controlada, já está com ROI alto, o Itaú a mesma coisa. Então o Banco do Brasil, por estar em crise generalizada no agronegócio brasileiro, com o aumento da inadimplência no setor agrícola, o banco ficou muito barato. Há um PVP de 0,60 na bolsa. Então somente para ele voltar para o PVP médio, a gente viu que, tecnicamente, o Banco do Brasil negocia com PVP de 1,5 no mercado mais eufórico. Tecnicamente, ele poderia se valorizar 150% na cotação. Isso só de alta, fora que a perspectiva de valor patrimonial neste ano é que o VPA cresça mais ou menos uns 9% neste ano. Então, olhando aqui para o curtíssimo prazo, o banco pode encerrar com VPA de 36, fazendo com que hoje você estivesse comprando o Banco do Brasil, na verdade, por um PVP de 0,56, né? Então, 1,5 vezes 0,56, você já tem um potencial de alta de 167% na cotação das ações. Logo, se você colocar 167% de valorização no Banco do Brasil só para retornar para sua média, você já teria quase 22% ao ano só em alta na cotação. Afora do quê? O dividendo, porque no curto prazo o dividendo do Banco do Brasil é baixo, mas se você fizer com a recuperação de resultados, olhando para daqui a uns 4 anos, que daqui a 5 anos o banco já vai ter se recuperado, pessoal, isso aqui é óbvio, né, é uma questão de probabilidade, 1 dividido por 13,93, né, vezes um payout de 45%, o Banco do Brasil vai te dar 11,4% ao ano, e aí você soma isso aqui com a valorização do papel, de 22% ao ano, já te dá 33% ao ano, só que a gente esqueceu de um carinha aqui chamado o quê? Crescimento de lucros. E a mágica do Banco do Brasil é essa. Para ele recuperar o seu lucro de 30 bilhões, que está em crise agora, está lucrando seus 13 a 14 bilhões por ano, o banco teria que subir o seu lucro em 130%. O que acontece se o Banco do Brasil subir o seu lucro
em 130%, né? Numa lupa aí de mais ou menos 4 a 5 anos. O lucro do banco teria que crescer 18% ao ano. E aí você somou dividendos, somado mais a taxa de crescimento do banco e somado mais a valorização, que pode ser de 22% ao ano, como a gente viu. O retorno embutido na ação do Banco do Brasil pode ser de 51% ao ano, olhando para os próximos 4 a 5 anos. Por quê? Porque ele está em crise. Esse mesmo cálculo aconteceria com a Petro. Se a Petro tivesse em crise, a ação viria para baixo do valor patrimonial, o EV sobre EBITDA ficaria ainda mais deprimido. O Itaú não passa por crise, né? Então muito difícil você ver o Itaú por uma pechincha. Mas, pô, pessoal, para um banco que de altíssima qualidade, que não te traz volatilidade, trazer 30, 35%, ele já tá de bom tamanho, né? Para você não ter volatilidade na sua carteira. O Banco do Brasil é uma tese mais arriscada. Não arriscada de perder dinheiro, não. Não arriscada de quebrar. Arriscado de você ter que aguentar o banco em crise. Porém, para quem suporta esses momentos desconfortáveis no Banco do Brasil, abocanha, né, uma boa recuperação, te trazendo uma rentabilidade muito acima da média. Inclusive, na carteira de ações do canal, eu tenho todas essas ações. Olha que legal, tá? Todas elas que eu citei aqui. Petrobras, Banco do Brasil e Itaú eu tenho na carteira. E todas elas já têm me trazido uma excelentíssima rentabilidade. Minha perspectiva para longuíssimo prazo é que essas ações possam me trazer aí rentabilidades bem acima da média. Porém, eu tenho que ter paciência, obviamente, segurar para médio e longo prazo. E eu não vou calcular aqui, mas calculando lá para longuíssimo prazo, eu acho que o Banco do Brasil pode trazer mais do que todas as outras, tá? O Banco do Brasil fica em primeiro, o Itaú fica em segundo no longuíssimo prazo e a Petrobras fica em terceira nos preços atuais. Seria diferente se Petrobras estivesse a 35, 34, ela já subiria para segundo lugar, ou até primeiro, né? Que se a Petrobras viesse para R$30, aí ficaria mais barato que o Banco do Brasil agora a 20. Tá vendo como tudo depende do preço? Mas, pessoal, eu prometo para vocês aí, tá? Que no próximo vídeo eu peguei aqui na lupa de médio prazo. Eu vou trazer para longuíssimo prazo agora qual dessas três gigantes podem trazer mais. Olhando para uma lupa de 4 a 5 anos, eu acho que o Banco do Brasil pode trazer mais porque está em crise. Depois vamos fazer um cálculo olhando para 10 anos ou mais, para aí a gente ver e fazer várias janelas de cenários em preços distintos para ver qual vai dar mais rentabilidade. Bom, pessoal, e para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é excelente. Primeiro ponto que ela é totalmente vitalícia, totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Formula, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. Eu também deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações aí da Petrobras, do Itaú ou do Banco do Brasil. Em particular, na carteira de ações do canal, eu tenho todas elas, né? Banco do Brasil, Itaú e Petrobras. E sigo comprando sim todas elas para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!